Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Hoje temos o prazer de receber o engenheiro Emerson para conversar conosco sobre prevenção e combate a incêndios, especialmente sobre a NR23. O engenheiro Emerson é graduado em Engenharia de Produção Mecânica, com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, especialização em Engenharia de Prevenção e Combate a Incêndios, ministra aulas no curso técnico em Segurança do Trabalho da ETEC Geraldo José Rodrigues Alckmin, em Taubaté, possui mestrado em Engenharia Mecânica, com ênfase em produção, e o engenheiro Emerson também é bombeiro civil. Engenheiro Emerson, muito obrigada por estar aqui conosco, conversando sobre esse assunto que é tão importante. Obrigado, Joyce. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Espero que eu possa contribuir com vocês nessa capacitação, apresentando algumas situações de combate a incêndio, algumas situações que possam vir a ajudá-los numa prevenção, que esse é o ponto principal da capacitação, que a Joyce comentou comigo, a gente desenvolver sistemas preventivos, condições preventivas, e a prevenção de combate a incêndio é um item que eu considero muito importante para qualquer ambiente que nós temos, tanto de trabalho quanto de lazer, e estamos aí para procurar ajudar da melhor forma possível. Obrigada. Vamos então iniciar o nosso bate-papo solicitando que o professor Emerson fale um pouco sobre a NR23, Proteção contra Incêndios. Ok, bom, vamos lá. A NR23, se vocês olharem ela na NR, são somente 5 itens. Você fala assim, nossa, que bobeira, uma NR tão pequena. Só que quando você aprofunda ela, você percebe que não é bem por aí. Estes 5 itens, ele acaba mostrando, primeiramente, como é que eu tenho que definir. Por quê? O primeiro item fala o seguinte, todos empregadores devem adotar medidas de prevenção de trabalho de incêndio conforme legislação estadual e normas técnicas aplicáveis. Ou seja, remete a cada estado o decreto estadual do combate do Corpo de Bombeiros sobre a prevenção de incêndio. Então, a partir daí, cada estado tem a sua definição, você consegue melhorar. E por que eu acho interessante essa situação? Porque antigamente, se você pega antes de 2011, a NR, ela te explicava algumas situações de extintores, algumas situações de mangueiras, algumas situações de sinalizações que confrontava com a legislação estadual. Então, você tinha esse confronto. Então, o Corpo de Bombeiros discutia com o pessoal da segurança, cada um seguia um item. A partir daí, você fez uma aglomeração para uma só, a NR remeteu para isso. E também a NR, então, essa condição de fazer, a NR acabou mostrando que ela te dá a ênfase principal, ou seja, toda a espinha dorsal que fala o combate a incêndio, que é o quê? Você fazer a prevenção, você treinar os empregados a ter uma noção e utilização dos equipamentos de proteção de combate a incêndio, você ter saídas de emergências adequadas e treinamentos de cada um. Então, essa é a condição que a gente consegue perceber, sempre verificar isso. Então, essa NR, ela aparenta ser pequena, porém, ela é uma instrução muito extensa. Professor Emerson, você citou a legislação estadual e normas técnicas aplicáveis sobre prevenção e combate a incêndios. Poderia comentar um pouco a respeito? Ok, na verdade, esses decretos, né, cada estado tem o nosso, o do estado de São Paulo foi atualizado em 10 de dezembro de 2018, tá? Então ele é praticamente recente. Em 2009 ainda teve algumas instruções técnicas que foram atualizadas, então tem o que 2 anos de atualização. Então esse procedimento vão sendo feitos de acordo com o histórico das atividades que o Corpo de Bombeiros presencia e acompanha. Então, se tem um incêndio, eles vão lá, vão analisar e perceber se está de acordo com a instrução técnica, se foi uma falha do
proprietário do ambiente ou se foi uma falha na instrução que o Corpo de Bombeiro faz, e a partir daí é feitas as atualizações. Atualmente, o Corpo de Bombeiros tem 45 instruções técnicas. Então, são instruções grandes. Se você for pegar a instrução 15, que é a proteção contra a fumaça, são várias partes, são 8 partes que você tem. Então, você começa a perceber que tem várias condições que vão atualizando. Esse decreto, ele acabou mostrando muito mais, assim, dando uma condição mais de avaliação do Corpo de Bombeiros para aplicação de multas, e ele, inclusive, acho interessante até, ele mostra, assim, num ambiente, quando o Corpo de Bombeiros chega na empresa, ele consegue identificar algumas faltas que você tem, por exemplo, extintor faltando, extintor inoperante, e aí você consegue ver os riscos, se é baixo, se é médio, se é grave, e a partir desta condição, ele começa a fazer as anotações, e você pode, junto com essas anotações das gravidades, você vai ver a distância da área, mais a carga de incêndio, e aí você multiplica pela UFESP, e você tem o valor da multa a ser aplicada. Então, ela pode, dependendo da empresa, ser um valor bem grande nessa condição. Então, é legal para nós, prevencionistas, para nós que trabalhamos nessa área, essa identificação de controles e tudo mais, né? E para quê? Para que quando você chegar lá, você mostrar, olha, está acontecendo isso, se vier um Corpo de Bombeiro, você pode ter uma multa nesta condição, né? Então, a gente trabalhar nessa forma preventiva, que eu achei muito interessante. E, tá, o Corpo de Bombeiro pode chegar lá, o bombeiro chega lá e falar, eu vim fazer a vistoria. Isso não ocorre muito, porque o efetivo do Corpo de Bombeiros é pequeno, mas isso acaba acontecendo, né? Você tem, falando um pouco mais de instruções, a instrução técnica número 1, ela mostra o quê? Tem processos administrativos, e você tem os AVCBs, auto de vistorias de prevenção de combate a incêndio. Esses auto de vistorias, eles têm prazos que pode gerar de 6 meses para uma área provisória até 5 anos, que é para residência multifamiliar, no caso, os prédios, né, apartamentos, você tem de 5 anos. A média, na grande maioria, são 3 anos. Então, tem esse acompanhamento e tudo mais, feito toda a documentação para a gente fazer. Então, essa situação de prevenção que nós precisamos ter, cada vez mais na instrução. A instrução remete muito, assim, o decreto, melhor, toda vez ele faz um trabalho falando o quê? De ter prevenção, primeiro, à vida, depois ao meio ambiente, por último, o patrimônio. Então, essa é a condição, a prevenção que a gente faz, tá? Que o Corpo de Bombeiro pede para fazer, a gente acompanhar tudo mais. Mas essa condição, a vida, o patrimônio, é feito de acordo com situações que cada empresa faz, peculiares, em qualquer local. Então, por exemplo, você tem uma instrução que fala sobre carga de incêndio. O que é carga de incêndio? Você vai chegar num ambiente, vai perceber o que tem de calorias quando pega fogo, ou seja, uma madeira que está aqui atrás, quanto que aquilo ali vai gerar de calor. Eu faço pela área e eu consigo perceber a minha carga de incêndio, se ela é baixa, se ela é média ou se ela é alta. A partir desse momento que eu tenho uma das 3, é definido todo o processo de trabalho que eu preciso ter. Qual é a carga de incêndio? Se eu tenho uma carga baixa, eu preciso fazer brigadas de incêndio. Qual é o treinamento que eu vou fazer para essa pessoa? Qual é a carga horária que eu preciso fazer? Então, essa situação a gente consegue perceber. Eu vou pegar um extintor. Então, eu consigo pegar o meu extintor e definir o dimensionamento dele. Qual é a distância que eu tenho entre um extintor e outro? A gente fala uma distância de caminhamento entre um extintor e outro, que seria o quê? 15 metros para risco alto, 20 metros para risco médio e 25 para risco baixo. Então, essa distância de segurança. Então, para quem não é muito da área, quando você começar a perceber os extintores, qual é a distância que eu tenho ali entre um e o outro, já consigo ter uma noção da carga de incêndio de cada um. Então, a gente começa a perceber estas condições que a gente acaba tendo, né?
Quando eu vou utilizar sprinklers, a própria NR mostra, a gente tem os sprinklers certinho de cada um, né? Quando a gente pega os sprinklers, nós temos alguns aqui, um exemplo, a gente tem esses dois aqui, ó. Um é ascendente e o outro é pendente, tá vendo? Dependendo do ambiente, você joga aqui e você vai caindo. Vocês estão vendo que tem bulbos diferentes, cores diferentes, uma vermelha e outra verde. São de acordo com temperaturas. A gente acaba tendo. Cada temperatura que eu tenho, ele vai estourar aqui esse bulbo e vai soltar a água. Pessoal, nunca se esqueçam o seguinte, ele vai aquecer e estourar aquele bulbo. Não é igual em filme que a gente percebe que entra, tem vários, o cara vai lá, tá o bandido atrás, ele acende um e todos estouram. Não é isso, é apenas aquele um que aqueceu, tá? Que você faz. Então, essa é a condição que nós temos. E as tecnologias estão aumentando cada vez mais, as tubulações agora, para risco baixo, você pode utilizar sprinklers, ou seja, eu quero fazer uma coisa a mais. Existem tubulações de PVC, chama CPVC, que são específicas para controle de sprinklers, que você pode colocar ali para riscos baixos e você utilizar os sprinklers, tá? Você faz. As tubulações também, que é uma situação que o pessoal fala muito, assim, tudo a tubulação tem que ser vermelha, tudo mais de combate a incêndio. Na verdade, na instrução, ela fala o seguinte também, que dependendo da situação, ela pode ser da cor do local, porém, a cada 3 metros eu tenho que ter uma tarjeta vermelha, uma pintura vermelha, identificando ali que a tubulação, ela é de combate a incêndio. Você vai em grandes lojas, grandes supermercados que a gente tem, e você olha no teto, você vê assim, em cima uma cobertura, eles colocam uma cobertura, uma lona branca, e em cima você vê a tubulação. E aí você, se você prestar atenção, você vê tudo branco, a lona, você vai ver umas identificações vermelhas ali em cada um, para você verificar. Então, isto acaba tendo esta condição de prevenção ali, que as pessoas fazem, que existe uma divergência, o pessoal fica com receio. Quando eu falei de extintores, né, a gente tem alguns tipos de extintores e classes de incêndio, né. Então, nós temos essa classe de incêndio, classe A, que são materiais que deixam resíduos, madeira, papel, né, você vai deixar aquela cinza, o resíduo. Você tem classe B, que são os líquidos inflamáveis, ele queima pela superfície, e aí você vai queimando, tanto é que se você pegar uma gasolina que está num tanque, ele vai fazer o quê? Vai queimar na superfície e vai descer. Se você chegar lá e chutar ela, vai derrubar, vai espalhar em todo lugar, sempre na superfície, tá? Você tem a classe C, que são equipamentos elétricos e energizados. Então, eles são classe C. Quando você desliga, ele se transforma em classe A. A gente tem a classe D, que são materiais pirofóricos, e você tem a classe K, que é de óleos recicláveis, né? A gente pega óleos de cozinha, o pessoal usa bastante, tudo mais. Mas vamos falar primeiro somente desses 3 que são que mais temos em todos os locais. Que é o quê? A classe A. Classe A, madeira, papel, ele queima pela superfície e vai entrando, né? As madeiras, os papéis vão queimando a parte externa. Então, o que acontece? As madeiras vão queimando tudo mais, você tem que jogar alguma coisa para resfriar, água, né? Quando você pega a classe B, se eu jogar água, é meio complicado, eu tenho que jogar pó químico, tá? Um PQS ou um pó ABC. Se eu pego a classe C, eu não posso utilizar a água primeiro, né? Eu posso tomar um choque, eu posso ter pó químico ou ABC. E aí eu vou fazer o quê? Se eu jogar ali o pó químico na classe C, ele vai fazer o quê? Se é o PQS, mas ele pode corroer os polos elétricos. Então, o recomendável muitas vezes a gente usar um CO2 ali para não ter nenhum problema, tá? Mas vamos falar um pouco dos extintores. Eu vou dar como exemplo aqui, esses extintores aqui, que é o ABC, que a gente tem no nosso carro, pra vocês entenderem o que é na classe B. Então, vamos lá, na classe B, lembra que eu falei? É um líquido, vamos pensar que isso aqui é uma gasolina, um líquido inflamável, ele queima na superfície e vai descendo
conforme o que vai sendo consumido, ele vai acompanhando a superfície, né? Então, eu vou dar um exemplo do pó ABC. Eu posso abrir o extintor, estou abrindo aqui para vocês verem, um momentinho. Quando você utiliza o pó, você pega ele e joga ele pela superfície. Então, opa, caiu, pela superfície. O pó, ele fica bem na superfície, tá aqui em cima. E aí, o que acontece? Ele abafa essa condição. Como é que a gente percebe? Olha só, eu coloco o dedo e eu retiro, o meu dedo não está molhado. Ele fica cheio de pó. Então, essa condição que é feita, por isso que ele abafa a classe B. Essa é a condição que a gente precisa do pó químico, tá vendo? E olha só, eu estou fazendo, não está descendo nenhum pó aqui embaixo. Então, a gente vê que esse pó aqui, ele está de acordo com o que nós precisamos. Porque a gente tem muitas situações de pó químico que acontece o quê? Ele acaba sendo contaminado. Então, essa contaminação, ele empedra, e aí, quando você vai utilizar, ele joga, ele fica floculado e desce toda a água ali. E ele não faz essa função que eu estou mostrando. Por que não acontece isso? Uma situação que não acontece, isso daí, algumas situações que não acontecem. Primeiro, o pó, o extintor, ele fica parado, pode ter alguma oxidação aqui, e aí, nessa situação, ele vai contaminar, quando você utiliza, ele bate, desce. Ou quando você manda ele para recarga, a pessoa vai lá, ela reutiliza esse pó, então pode ter pego de algum extintor que estava com problema, mistura junto com os outros pós e acaba tendo problemas, acaba contaminando. Então, por isso que o recomendável, muitas vezes, é você pegar e despressurizar o extintor. Você combina com a empresa que vai pegar naquele dia, vai no local e despressuriza o extintor, para evitar essa contaminação. O custo é o mesmo, você mandando com pó ou sem pó é o mesmo valor, então vale a pena despressurizar para evitar essa condição, tá? A gente verificar isso. Eu tenho certeza que algumas pessoas falam assim, pô, ele está com extintor de carro, extintor de carro aqui não vale mais. Os veículos não utilizam. O pessoal falava que não era bom, mas por que não era bom? Acho que algumas pessoas aqui nessa capacitação devam ter extintor no carro. Primeira situação, vocês sabem onde está o extintor no carro de vocês? Muitos nem sabem aonde fica o extintor. Vocês já tiraram o extintor? Alguns, quando encontra, né, não consegue colocar depois de volta. Não sabe o procedimento, ou seja, ou muitos estão no plástico, que é uma coisa que não pode. Outra situação que acontece, o extintor, ele fica ali, ó, deitado, e quando você está no carro, vocês sabem, está quente, frio, umidade, né, você liga o ar-condicionado, e o extintor está lá, paradinho. Só, isso aqui é pó. Se eu não movimentá-lo, o que acontece? Ele compacta. Quando eu vou utilizá-lo, o que acontece? Ele não vai funcionar, vai sair só o gás e não vai sair o pó. Essa condição que acontece muitos, a gente olha e a gente pega e consegue perceber. Eu me lembro, numa capacitação que nós fizemos, um aluno falou assim, ele pegou no carro dele um Fusquinha, vai imaginar, né? Ele que foi ver onde estava e falou assim, professor, não está acontecendo nada. E aí a gente começou a conversar, ele começou a movimentar o extintor, a gente fala de namorá-lo, né, que é recomendável a gente pegar, você já pega ele, movimenta para compactar, ele começou a fazer isso aqui. E ele começou a virar de lado e começou a bater assim, conversando na aula. Né? Uma hora ele deu um pulo. O que aconteceu? Nossa, fez um barulho estranho. O que aconteceu? Descompactou e começou a movimentar. Então, essa condição que tem que ser feita, a gente olhar isso e deixar essa compactação, você descompactar, movimentar, né?
fica igual se a gente pega assim, sal, quando a gente pega sal, deixa um tempo parado e fica duro. Então não vai sair quando você precisa. Então essa é a condição que nós precisamos verificar nos extintores, olhar isso daí. Então, no mínimo, uma vez, a gente recomenda cada 15 dias, né? Mas vamos lá, que seja uma vez por mês, a pessoa chega lá, movimentar esses de pó para verificar certinho. Mandar a verificação, olhar assim, a verificação do extintor uma vez por ano para fazer a manutenção. Quando a gente vai olhar no extintor, nós olharmos esse extintor, como é que ele é, se ele está de ok, se ele está no prazo e tudo mais. E eu não sei se vocês viram, tem alguns extintores que ele tem esses anéisinhos aqui, ó. Várias cores. Acredito que vocês já devam ter visto nos extintores, fica bem aqui em cima, quando você faz as coisas. Isso é um gerenciamento visual para a gente verificar, tá? Então, o que acontece? Este ano, o ano passado, 2020, foram anéis da cor verde, não tem o verde aqui para ajudar, da cor verde. Então, quando você pegar um extintor, você olhar ali o anelzinho, você vai perceber, se ele foi verde, ele foi de 2021, ele tem validade de 1 ano. Então, você pode encontrar verdes que estão ok, que foram feita a manutenção em outubro, novembro, em dezembro, então eles continuam verde, mas você pode encontrar verdes que já foram vencidos, então de abril, março, tudo mais. O que esse ano, quando eles fazem? Eles estão colocando branco, tá? Quando você olhar um extintor e ele tem esse aqui branco, ele vai estar ok, você já vai olhar ali, ou seja, ele foi feito a recarga, aí você tem que olhar somente a pressurização dele, se está tudo ok. Tá? Então, se você achar púrpura, laranja, azul, todos esses aqui, laranja, amarelo, se você olhar, bater o olho ali, você já vai falar, olha, está errado, está vencido. Então, a probabilidade dele não utilizar de forma correta é muito grande. Tá? Então, essa é a condição que a gente verifica. Então, isso que a gente precisa estar sempre olhando. Tá? Falando sobre prevenção, a gente está falando de extintor, eu falei do carro, vou falar um pouco de casa, que a gente acaba tendo, que justamente também a instrução 28 e 29 fala sobre isso, que é de gás, fala o seguinte: mangueiras. Vocês sabem que as mangueiras têm que ser com tarja amarela e com datas. Né? No caso aqui, esse aqui, vencimento outubro de 2022. Não sei se está vendo direito. Essa é a condição. Metragem, no máximo, 1,35 m. Então, essa é a condição que você tem. E você tem que trocar. É recomendável para não ter problema. Né? Como eu falei, nós também, numa aula, nós falamos, a aluna chegou lá, foi antes um pouquinho da pandemia. Da casa dela, ela chegou na outra aula e falou assim, professor, fui olhar a mangueira lá na minha cozinha. Assim, aí, ela venceu em 1999. 20 anos. Quase 20 anos. Você tem 20 anos. Então, e você tem também os registros também. 5 anos para ser verificado, tá? Aqui atrás você tem a data. Então, sempre olhar isso. Realizar a troca periódica, isso aqui é uma membrana que pode dar vazamento. De verificar isso. Isso estão nas instruções, condição nós precisamos. Existe a instrução 16 que fala sobre gerenciamento de riscos, de risco de prevenção de incêndio, ou seja, você sempre fazer um planejamento, se acontecer incêndio, o que eu preciso fazer, quais são os procedimentos que eu preciso ter, e eu preciso ter, na 17, fala de brigada de incêndio, como é que eu vou treinar essa brigada, o período para ser verificado, qual é o treinamento que você faz, primeiro socorro e tudo mais, e essa condição de brigada de incêndio, eu acho legal na instrução, no item A, que ele é dividido por categorias, situações habitacionais, comércio, indústria, depósitos, vários. Então, na A, para prédios, era o seguinte, até a instrução, até antes desse decreto, 63.911, né, 2018, as instruções falavam o seguinte, que precisava somente ter um brigadista por andar. A de agora fala o seguinte, você tem que ter 80% dos funcionários do prédio treinados e, no mínimo,
um brigadista por andar, pessoas que têm noção. Para quê? Para melhorar nessa prevenção. Então, esta é a condição que a gente verifica, né? Então, a gente tem várias situações, a gente precisa olhar cada vez mais, verificar o que está sendo feito, identificar sinalizações que possam permitir a saída de uma forma clara. Para quem não é da área, o legal é quando você vai num shopping, você entra e você começar a perceber as plaquinhas, saída, 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 né? Essas plaquinhas aqui de saída, sigam ela para vocês verem algum dia. Ela vai levar você para uma saída mais próxima que você está. Eu não sei sair. Siga as placas de orientação que ela vai fazer. Então, são placas luminescentes, se tiver um caso de incêndio, ela vai, perda de energia, ela vai luminescente, ela tem a saída aqui embaixo, indica qual é a condição, então isso vai te direcionar para uma saída da melhor forma possível. Então, essas condições mínimas para a gente ter para saídas mais apropriadas, né, a gente fazer. Então, acho que era isso que queria passar um básico para vocês, para verificar o que era o uso do extintor, a possibilidade de você verificar como são os treinamentos, aonde estão os treinamentos, tudo mais. Certo? Professor Emerson, ótimas explicações, esclarecimentos, que essas informações tão importantes possam ser transmitidas aos nossos alunos, trazendo ainda mais qualidade às nossas aulas e, consequentemente, melhor formação dos nossos futuros técnicos e tecnólogos. Finalizando a nossa conversa, eu quero agradecer a todos pela atenção, agradecer especialmente ao engenheiro Emerson pela disponibilidade. Muito obrigada e até a próxima.